Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. Veja bem pessoal, aí no vídeo mostrei para vocês aí falando sobre essa TV de 43 polegadas, de 40 polegadas para frente, né, de 43, que é o caso dessa, de 50, que eu não ia mais pegar, né. Então no vídeo anterior eu falei para vocês, expliquei tudo aí que eu não ia mais pegar, mas essa daqui é justamente ela. Então assim, como ela já estava aqui comigo mesmo, eu pensei, vou abrir aqui. E também mostrei bem no finalzinho do vídeo que ao tentar abrir eu já percebi que ela parece que já estava aberta porque estava muito fácil, né? E esse daqui não se abre assim fácil, né? Mas não cheguei a ver aqui nenhuma pista de que realmente foi aberto, assim, se foi aberto, mas não mexeram assim nada, não tentaram isolar a trilha, não fizeram nada, né? Aí beleza. A dica que eu quero trazer hoje pra vocês aqui, pessoal, é a seguinte: mesmo que aqui não vai dar certo o processo aqui e não venha funcionar, mas para você aí que vai continuar pegando essas TV, essa dica aqui pode servir para vocês, né? Embora não dê certo nessa daqui, porque esses procedimentos que a gente faz aqui, como vocês sabem, não é todos os procedimentos, né, de isolar trilha, de fazer alguma coisa que vai dar certo. Você sabe que tem alguns que às vezes funcionam, tem uns que não funcionam, e por aí vai. Então, esse modelo aqui é o N43RU 7100, né, G. E eu vi algumas dicas aí que parece que é igual também. Essa é RU, tem a NU também, NU, né? Pois é, essa aqui é RU. Mas enfim, galera, ó, ela trabalha com esses dois flats que vem direto para a placa principal, né? Da placa principal para cá, ó, o display. Apesar de ser separado aqui, pessoal, apesar de ser separado, só que tem um detalhe. Ela não dá simplesmente para você fazer aquele teste de, vou soltar esse lado aqui e vou ver qual lado que tá com defeito. Vocês sabem que nas outras aí dá pra fazer isso, né? Nessa daqui não. Nessa daqui não dá. E o defeito dessa aqui, se você não tiver visto no vídeo anterior, né, é de ficar reiniciando. Ela liga, desliga, né, não aparece mais, só acende o LED e já apaga imediatamente. Aí fica nisso, liga, desliga, né, mas não aparece nada demais. E ao tentar fazer aquele teste, tipo assim, vou desligar isso. Você desliga, beleza, ela não desliga mais, certo? Ela ficou firme. Aí eu pensei, então o problema pode estar aqui. Aí eu olhei, nada de imagem, mas não se desligou. Aí coloquei de volta, levantei o outro. Aí a bicha firmou também, mas eu olhei, não mudou nada de imagem. Aí o que negócio é isso? Isso aqui é diferente, né? Funcionamento e tal. E fui assistir vídeo, pesquisar, né? Lógico, né? E aí ela funciona justamente assim mesmo, pessoal. Se você for tentar fazer esse teste, não vai dar pra você saber, porque ela na verdade, né, não é gerada as tensões, porque aqui, né, é onde tá, aqui como se fosse a T-Com, a V-Com, sei lá, aqui nesse circuito aqui, que libera as tensões para cá. E essas tensões aqui só é gerada, só libera, se os dois flats estiver conectados. Pra vocês verem como é que é o negócio, aí lasca, né? Porque assim, se os dois flats estiver conectados, mas aí como um lado tá com defeito, não vai gerar. E se você tirar um, não vai gerar também, porque só gera se tiver os dois. Aí como é que pode, né? Aí é que tá a pegadinha, né? Mas aí eu assisti uns vídeos aí, pessoal, e tem como você interligar. Você interliga, né? Faz aqui um jump aqui, né? De um ponto desse lado para esse, que aí sim ele vai gerar as tensões aqui. Só que tem uma observação importante. Primeiro, antes de você fazer esse teste, né? Você vai ter que verificar um detalhe aqui importante. Você vai desconectar os flats de preferência, né? É melhor fazer o teste com eles desconectados, né? Procurar curto aqui nessa placa, ó. Procure algum capacitor em curto, alguma coisa aqui, SMD. Porque assim, se você já encontrar alguma coisa em curto aqui, desse lado ou desse, né? Você faz o teste dos dois lados. Se você já encontrar alguma coisa em curto aqui, aí vai ser uma maravilha, porque você vai resolver o problema. Você vai trocar, o componente estiver em curto, possivelmente ela já vai voltar ao normal, né? Aí você tem que fazer esse teste de curto. Por quê? Porque se você jumpear aqui, ela vai ser obrigada a gerar tensão aqui, né? Então ela vai gerar tensão, vai ter um curto aqui, provavelmente vai queimar alguma peça por aqui, né? CI, algum fusível, alguma coisa. Aí a gente não quer que isso aconteça, a gente quer resolver e não piorar o que já tá com defeito, né? Então você vai fazer isso, primeiro verifica se tem curto aqui. Se não tiver curto, aí é que você pode fazer esse detalhe aqui, né? Jumpeou daqui pra cá, aí você tira um flat, aí sim você pode fazer o procedimento de um por um, né? Porque só vai liberar a imagem se
só vai liberar a imagem no caso aqui, né? Se você desconectar o lado que tá com defeito, porque esse aqui provavelmente seja defeito. Aí assim, existe, como eu falei pra vocês, existe esse defeito aqui, dos mais variados aqui que pode acontecer, e aí vai depender da sorte de cada um. Esse defeito, como eu disse, pode estar de um lado do display, pode estar do outro. Na hora de você isolar, pode estar aqui, pode estar ali, pode estar, tá entendendo? Teve outro vídeo que eu assisti que o cara fez todo esse procedimento. Depois ele ainda teve que vir cortar umas trilhas por aqui, tirar umas peças e tal, né? Então ele já veio direto no display mesmo e cortou, ele identificou lá onde era e cortou a trilha, certo? Então tem várias formas aí de que pra uns dá certo de um jeito e pra outros dá de outro. Teve outro com esse mesmo defeito, que era simplesmente o quê? Tinha um curto aqui, só que tinha justamente aquilo que eu falei, tinha queimado, né, um fusistor, um componente por aqui. Aí ele identificou que lá não estava sendo gerada a tensão aqui, né, só que aquele detalhe, né, estava aberto o fusível, ele viu que estava aberto. Só que aí ele logo não foi trocar logo o fusível aqui e já ligar novamente. Não, ele pensou, se está queimado aqui, pode ter algum problema. Aí foi que ele viu que realmente tinha um curto, ou ele já tinha achado o curto antes aqui, não lembro. Mas enfim, tinha um curto aqui, tinha queimado o fusistor aqui. Aí se você tiver sorte de ter acontecido a mesma coisa, devido ao curto aqui, ter queimado algum fusível aqui, que também pode acontecer, que é aquilo, né? Se tiver um curto aqui, como aqui vai estar gerando a tensão, aí, nesse caso dele lá, né? Não sei o que foi que aconteceu, porque não era bem assim, né? Porque tipo, se você tem um problema aqui, diz que já corta, né, a alimentação aqui. Mas, não sei, pode depender também do tipo de curto, do tipo de defeito. Às vezes pode ser só corta a alimentação se for um defeito interno, né? Se for um curto aqui já não corta, já não deixa de gerar. Porque esse jump aqui que é feito, pessoal, que eu também já quero ir direto ao ponto falar pra vocês, né? É que um tal de feedback, pessoal. Você vai identificar esse tal de feedback aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Feedback, eu acho que nesse e no outro modelo também é o mesmo esquema, o mesmo ponto. Mas você identifica, ó. Feedback, vai ter FB, ó, tá aqui, ó, vendo? Escrito, ó, FB. Esse FB, ele tá relacionado a esse pontinho bem aqui, ó. Esse primeiro pontinho, na verdade, esse primeiro pino, essa primeira trilha aqui desse lado do flat, ó. A gente seguir na trilha, a gente vê, tá vendo? Então tem esse pontinho aí, tá aqui, ó, FB. Entendeu? Aí esse C aqui é alguma coisa, eu acho que é relacionado a esse capacitor, né? E por aí vai. Aí vindo mais pra cá, vai tendo as informações dos outros componentes, ó. Aqui talvez era pra ter algum componente aqui, só que não tem, né? Nesse caso aqui não tem, esse outro aqui não tem. Que era pra ser esse outro aqui. Aí já esse resistor aqui tem, esse resistorzinho aí, deve ser essa referência bem aqui, ó. Mas enfim, você vai conseguir identificar esse lado, sabendo que é esse pino aqui, que é onde você vai soldar o fiozinho fino, né? Indo para o outro lado, eu até nessa daqui eu não estava conseguindo identificar direito, mas eu consegui identificar da seguinte maneira. Deixa eu ensinar vocês aqui como foi que eu identifiquei, né? E porque pelo vídeo lá, para não sei se era outro modelo, não deu para me ver bem, mas aí depois eu consegui identificar. Como você vai identificar? Ó? Veja bem. Eu vi que era bem por aqui, só que eu pensei, é nesse ponto, é nesse onde é, né? Aí eu me liguei nesse detalhe aqui, ó. Você tá vendo aqui esse quadradinho? Ó, pronto, esse quadradinho, né? Aqui tá marcado com esse aqui, ó, A1. Esse A1 é referente a esse quadrado. Por exemplo, esse B5 aqui, ó, já é referente a essa parte aqui, ó. É o que tá cercado aqui, ó, tá vendo? Esse daqui já deve ser de outro aí, e por aí vai, ó. Então tem uns blocos tudo bem identificados. Aí eu tava vendo aqui onde que tem, ó, aí pra cá vem a informaçãozinha, tá vendo? Ó, tá vendo? Tem informaçãozinha desse tudinho aqui. Até agora eu me perdi aqui, cadê o A1? A1 também, ó. Ixi, perdi agora o A1, galera. O A1, referente àquele ali, está bem, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. A1. Aí se você for olhar aqui, você vai ver que é a mesma coisa de lá, realmente. Temos aqui, ó. O ponto, ó, o FB não sei o que é daquele mesmo lado lá, a mesma coisa. Tem um ponto. Aqui abaixo do ponto tem um resistor, né? Tem um resistor. E aqui desse lado aqui também tem 3 resistores, ó. Então se a gente... Só que assim, né? Tem a marcação aqui, mas não é obrigado lá ter. Mas pelo menos no lugar tem que ter. Aí você vê A1, aí tem um ponto, resistor, 3 resistor. Aí você vem pra cá, ó. Você vê o que? Você vê o ponto, o resistor, só que aqui não tem. Esse aqui tem, esse não tem, esse tem, ó. Mas eu sei que aquela marcação ali
é justamente desse ponto. Então eu sei que o feedback tem que ser esse, né? Então é aqui que eu vou ligar o fio. Vou ligar o fiozinho aqui. Show. Que se você observar aqui, eu acho que ele passa por esse resistor aqui, né? Lá, quando você ligar, ele vai ser praticamente direto no pino, né? Não passa por componente. Só que nesse lado aqui, ele já não é ligado direto aqui na trilha, né? Ele já é ligado. E eu acho que nem é no primeiro pino, eu acho. Acho que ele já passa por no segundo aqui, se não me engano, né? Mas enfim, é aqui, certo? É aqui que você vai ligar o fio. Daí pra cá. Porém, mais uma vez, né? É aquela observação. Primeiro, antes de você fazer isso e ligar ela, é recomendado que você, de preferência, desconecte aqui os cabos, né? Que eu acho melhor. Se você quiser deixar ligado, pode deixar, mas eu acho que é mais interessante desligado. E fazer os testes aqui principalmente dos capacitores, né? Ver se tem algum curto aqui em algum componente aqui. Aí sim, se não tiver curto aqui e nem aqui, aí você pode desligar, aí você pode ligar a TV, fazer o teste cabo por cabo, porque aí sim ele vai mostrar qual lado está o defeito, né? E inclusive ainda tem mais informação aí, porque teve outro caso também, de que não mostrou imagem isolando somente um lado do flash, entendeu? Ainda teve isso ainda. Não mostrou imagem isolando só um lado do flash, o cara teve que isolar os dois lados para poder mostrar a imagem, entendeu? Então ainda tem isso aí. Aí você faz o teste, né, colocando uma fitazinha fininha, vai indo trilha por trilha, até se você achar um ponto aqui, beleza. Aí depois, se você não encontrar nada, porque primeiro você vai identificar aqui onde está o problema, né? E só que agora que eu lembrei de um detalhe, talvez se você testar um dos lados aqui e um deles já dá imagem, aí eu acho que não vai precisar você ter que botar a fita no outro também, né? Eu acho que para isso da imagem não vai precisar mexer nesse. Eu acho que é só se caso não dá imagem, talvez nem aparecer a extensão e não aparecer imagem nem num nem no outro, né? Aí talvez nesse caso sim é que precisa isolar os dois, entendeu? Mas se você fazer o primeiro teste da imagem nenhum deles dá imagem, você vai trabalhar no que não dá imagem, aí você vai isolando conforme eu falei pra vocês, né? E é aquele mesmo esquema, bota uma fitinha, né, mais larguinha, e quando você achar mais ou menos o ponto, você vai afinando a fita até no mínimo que puder ficar, entendeu? Porque às vezes, se você tá muito larga, vai ficar alguma deficiência na imagem, e às vezes também se você afinar demais, também já não vai funcionar, né? Então tem que ser a média que funcione, nem pode ser demais e nem pode ser de menos também. Então nessa aqui vamos fazer isso, né? Aqui foi mais a parte teórica, né? Para que vocês não cometam erro, não façam errado. E aí, essa é a informação principal. E agora eu vou na prática fazer. E aí eu vou dizer para vocês aí, se nesse caso deu certo, como deu, qual lado eu precisei mexer. E agora, eu já fiz o teste. Daqui não tem curto, certo? Então assim, uma vez eu sabendo que não tem curto, eu já vou vir poder soldar o fiozinho aqui onde eu mostrei para vocês. Então vou soldar o fio agora e voltar fazendo aqui o teste, né? Soltando um lado de cada vez para ver o que vai mudar. Beleza? Pronto, pessoal, aqui, o que eu fiz aqui, ó. Soldei já o fio, conforme eu mostrei para vocês anteriormente. Soltei esse lado aqui primeiro, ó. E veja que, pior que eu não vou conseguir levantar para vocês verem, né? Só com a mão aqui, ó. Mas, ó, já apareceu imagem desse lado, ó. Que é o lado que tá conectado, tá vendo? Aqui talvez vai ter alguma falha aqui, alguma coisa, não tá perfeito, né? Sei, de repente o lado também pode já tá ficando ruim, não sei. Porque eu tô vendo aqui um negócio, eu não sei se é fazer que não sei se é defeito ou é efeito, né? Aí o que pelo menos deu pra saber, né? É que esse lado apareceu imagem. Apesar de que, como eu disse, não sei se tá 100%. Mas agora eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Vou conectar o que eu desconectei, né? Conectar ele e desconectar esse aqui pra gente ver o que vai acontecer aí. Pronto, pessoal, na verdade o que aconteceu aqui foi que eu até pensei que ia firmar, mas não firmou, eu acho que por causa do jump, né? Então ela não mostrou imagem desse lado e tá só ligando e desligando o mesmo defeito, né? De como se tivesse os dois ligados, né? Quando tá aqui sem o jump, né? Mas aí já deu pra gente saber, né, que o lado que tá com defeito realmente é esse aqui.
Aliás, esse daqui, né? O defeito é esse que tá conectado, é isso. Então esse é o que deu imagem, né? Que é esse foi o que deu imagem. Esse aqui é o que tá com defeito. Aí às vezes o defeito tá desse lado, às vezes tá desse, por isso que eu digo pra vocês que muda. E outra coisa que eu falei antes também, né? Que eu tinha assistido o vídeo aí, que o cara fez o procedimento, agora eu não lembro se tinha jampeado ou não. Eu sei que ele disse que não deu imagem de jeito nenhum, nem isolando só um lado não deu imagem, teve que isolar os dois. Mas não quer dizer também que tem que aparecer a imagem não, cara. Pode muito bem ser daquele defeito que você não consiga resolver de jeito nenhum, né? Você pode tentar de todo jeito e de repente, né? Porque não quer dizer que você fazendo qualquer procedimento desse que vai solucionar, não. São tentativas que são diferentes para cada caso e que pode dar certo, pode não dar, entendeu? Então nesse caso, o que a gente vai fazer agora uma vez aqui identificado o problema, o lado, você já pode remover, né, o jump aqui e conectar esse lado. Não é isso? Remove o jump, conecta esse lado e aí vai fazendo os testes de isolamento desse lado. Que se conectar os dois, ela fica mostrando esse defeito aqui, né? E quando você acertar o ponto, ela vai firmar e vai aparecer alguma imagem aí, né? Boa ou ruim, mas vai aparecer e você vai melhorando, procurando aqui o ponto melhor. Mas sabemos que o defeito está desse lado aqui. Show? E esse jump aqui, ele é justamente com ele, né? Onde vai gerar as tensões aqui, né? Aí, tipo, no momento de você fazer o teste, você pode... Eu não fiz o teste conectando os dois ao mesmo tempo, mas eu acho que conectando os dois ao mesmo tempo também não vai gerar tensão. Desconectei aqui da energia. Não vai gerar tensão, né? E nem vai... Ela não vai firmar. Vai ficar ligando e desligando, né? Mesmo que você faça o jump. Porque só com um aí já ficou assim, imagina com dois, né? Acho que é isso mesmo. Mesmo que você ligue os dois, só com um já fica reiniciando. Com dois também vai ficar reiniciando. Aí... Não quer dizer que ela já vá gerar tensão, né? Mas é aquilo. É interessante você fazer esse teste de curto aqui, porque, né? Segundo aí o cara falou, pode. Você fazendo isso aqui vai obrigar ela a gerar tensão e pode danificar mais alguma coisa por aqui. Aí nesse caso eu não sei exatamente. Que aqui no caso tá jampeado, mas não tá segurando, né? Até mesmo só com um. Apesar de não ter um curto aqui, mas assim... curto desses, que eu digo assim, um capacitor aqui, mas com certeza internamente tem um curto, em alguma área aí, em algum lugar do display vai ter um curto, né, e isso tá matando, fazendo com que, não gere essa tensão aqui, eu não tô medindo aqui, mas como ela tá ligando e reiniciando, eu acho que ele não tá chegando a gerar tensão aqui, né, vai gerar quando eu desconecto, né, esse lado, que eu quero dizer, né, é que se, uma outra análise, né, se você desconectar os dois lados, né, desconectar os dois lados, é obrigado a tá sendo, vir, né, chegar a tensão, você gera tensão para cá, nesses pontos aqui onde tem esses capacitores, ó, acredito que tem que chegar a tensão, né, porque se não tiver tensão aqui de jeito nenhum, né, porque aqui você tá obrigando a gerar tensão e aqui tá desconectado, então aqui não tá mais, tem nada a ver com display, se tá em curto, se não tá, né, então é para gerar tensão, e se caso não gerar, aí sim você pode ter um problema aqui nesse circuito, não faz sentido, não é isso? Agora se aqui tiver tudo normal, você fazendo esse jump e desconectando aqui, tem que ser gerar tensões para cá. Assim como acontece quando eu desligo o lado que tá defeituoso, né? Que no caso é esse, não é isso? Esse que eu conectei agora que tá bom, que a gente fez o primeiro teste. Sempre que na hora de desconectar com a TV desligada. Agora que a gente vai isolar aqui, né? Se a gente acertasse aqui, né, pra fazer um corte na linha que tá com problema, que isso aí já é um outro estudo, né? Que com certeza já tem alguém que fez isso. Cortar justamente a linha, né? A trilha aí, CKV, que tem um... O cara tava falando que tem um lado que é um tal do CKV, o outro é LVDS, né? Sei lá, não sei como é. Dizendo o que o cara falou lá, não sei se tá certo ou se tá errado. Mas aí ele disse que tem esse negócio, um lado é CKV, o outro é LVDS. Eu também não sei se os dois lados têm as mesmas coisas, né? Pra mim, esse lado aqui tem as mesmas coisas desse, né? Mas diz que um lado é uma coisa e outro é outro. Mas em algumas aí foi cortado para aparecer a imagem, era o CKV, outros eram o VGH e por aí vai, né? Aí, se a gente conseguisse identificar e saber que o problema era nessa trilha, era só cortar aqui e resolveria, né? Que esse negócio de isolar, a gente tá fazendo basicamente isso, é como se estivesse isolando, cortando uma trilha aqui, né? E o bom de cortar a trilha é que você vai cortar só aquela. E quando você isola, sempre você isola algumas a mais daqui que realmente tá com defeito, entendeu? Mas a princípio eu vou fazer isso aqui, galera, eu vou só isolar aqui para facilitar mais e o vídeo também não ficar muito grande. E se já der alguma coisa, já é alguma coisa, né? Se der alguma coisa, já é alguma coisa.
Olha só, pessoal, aqui na primeira tentativa, coloquei essa fitazinha, essa largura, né? Comecei daí. E se eu falar pra vocês que a bicha já segurou e já deu imagem, pessoal. Só que eu percebo aqui, né? Não sei se a tela vai ser essa cor aqui mesmo, normal. Porque assim, aí foi como foi a primeira tentativa, né? Lógico que eu ainda vou mudar de lugar, vou afinar, vou, né? Eu vou fazer algumas tentativas lá diferentes. Mas percebi que aqui, ó, tem ainda umas linhas nesse sentido aí, né? Ó. Que aí, mudando lá, pode ser que normalize, ou pode ser que não. Isso aqui, como uma linha nesse sentido, elas não têm muita chance de sair. Acho que quando a linha é na vertical, tem mais chance de sair de que quando é na horizontal. Acho que é mais ou menos isso, se não me engano. Ou é ao contrário? Eu acho que quando é na horizontal é mais difícil de sair, né? Inclusive aqui, tô percebendo aqui uma aqui, ó. Também. Essa sim é na vertical, ó. Uma amarela aqui, tá vendo? Então é aquilo que eu falei pra vocês, mesmo que isso aqui mostre imagem. Não é um conserto, é só uma tentativa. Não tem garantia, não tem como a gente cobrar. Por isso que eu falei pra vocês no vídeo anterior aí, que não compensa, cara, mexer com isso aqui não. Por mais que a gente consiga fazer isso daqui, né? Como muitas pessoas aí mostram em vídeos que é possível, né? Mas aí não fica garantido. Isso aqui pode funcionar só enquanto a gente testa e já queimar. Na hora que você entregar já dá problema de novo. É um defeito no display interno, já, né? Com todo esse teste que a gente fez, a gente já chegou a essa conclusão. Então pronto, vai display, vai dar sorte aí. Se o cara fizer e entregar aí e der pro cliente usar um dia ainda, beleza, né? Mas a chance de dar problema em pouco tempo é grande. Porque é um defeito interno mesmo no próprio display, né? Deixa eu só dar uma apertada aqui pra vocês verem aqui agora com controle. Essa imagem aí branca dessa cor aí, porque acho que é o fundo mesmo. Que é desse jeito. Deixa eu só segurar aqui pra me apertar com o controle. Cadê uma aí na casinha? Cadê a casinha? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a tela dela, né? Eu acho que, assim, dá pra quebrar um galho, né? Dá pra quebrar um galho. Mas é como eu falei pra vocês, né? Aqui também eu ainda vou mudar a posição da fita. Eu vou mudar, vou afinar mais, vou fazer umas mudanças aqui pra ver se melhora, se sai essa tremedeirinha que tem aqui. Pra ver se... O que acontece? Se isso aqui for melhor, vai ficar aí. Se eu achar um ponto melhor, como eu falei pra vocês, né? Não é uma regra aqui, porque a sua aí pode ser mais pra cá, pode ser mais pra lá, né? Mas o procedimento, o que eu tinha pra mostrar pra vocês é isso. Desde o começo, um vídeo grande, mas bastante informação relacionada a isso pra você não fazer errado e saber como fazer, né? Se tocar de sorte dar certo, que nem essa aqui, show de bola, beleza, né? Mas lembrando que você pode fazer tudo isso que eu fiz aqui e resultar ainda de não dar certo. Show? Mesmo também você não apresentando imagem de nenhum, soltando nenhum dos dois, você tentando isolar duas trilhas também, né? Os dois flash no caso. Pode ser que aconteça e aparecer ou não, né? Se ainda ficar pelo menos assim, você vê que um lado já aparece, já tem uma chance de você começar a isolar um, aparecer. Mas se você já fizer o jump aqui e não aparecer soltando nenhum nem outro, aí já fica mais difícil ainda, né? E é isso. E aqui, se mais pra frente aí pegar outra, tiver outro jeito de isolar alguma trilha aqui e cortar, né? A gente vai atualizar aí. Se eu ainda pegar alguma dessas aqui, sei lá, que eu não sei não. Tô muito afinando, que eu já fiz o vídeo aí falando que eu não queria mais saber de TV de 40 polegadas pra frente, né? Só até 40 polegadas eu posso pegar alguma, e se não for defeito. Essa daqui, como quando eu liguei, ela apresentou esse defeito, eu fiquei nessa esperança ainda de pelo menos tentar isso aí, né? Mas se fosse aqueles outros defeitos que eu já vi mesmo, o display tá quebrado, ou então já tá cheio de falhas, sei lá, né? Que às vezes mesmo com aquelas falhas, a gente fazendo alguns procedimentos, dependendo do modelo, às vezes dá certo. Mas é como eu falei pra vocês, mesmo a gente fazendo isso aqui, não fica 100% garantido. O único que fica ainda mais 100% garantido é quando não é defeito interno no display. E sim, quando é uma peça aqui na placa, nessa placa. Aí, você trocou o capacitor, por exemplo, ou trocou um fusível, alguma coisa, aí não tem nada a ver com o display, né? Você pode ficar mais confiante. Apesar de que se for uma TV que já tem tendência a desse tipo de defeito, mais cedo ou mais tarde ela vai dar, não tem jeito. Pessoal, é assim, o vídeo já tá grande mesmo, vou deixar ele maior ainda, mas vou deixar vocês mais informados, mais ensinados, mais aprendidos.
que eu descobri aqui, galera? Ó, veja bem. Falei pra vocês que tinha, de primeira aqui, tinha acertado aí o ponto. Agora, adivinha vocês por quê que coincidiu? Por que deu certo? Porque coincidiu, galera, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tava dando uma olhada nessa placa aqui e acabei descobrindo isso daqui, ó. Descobri isso daqui. Não sei se já tem algum vídeo por aí que os cabos ensinam, mas eu vou dizer pra vocês, ó. Veja bem. Descobrimos que o defeito está desse lado aqui, não foi, ó? Aquele cabo lá, ó. Cabo de lá que tava o defeito, né? Tava não, tá, né? Ó. Que na verdade não é no cabo. Tem algumas pessoas que às vezes, já vi aí em muitos vídeos o pessoal comentando: ah, seu problema é no cabo, tem que desolar o cabo, é só trocar o cabo, botar outro, não sei o que. O pessoal não entende, né? Mas é osso. Não tem nem como a gente explicar. Quer dizer, tem sim, né? Mas deixa pra lá. Vamos lá, galera, ó. Veja bem. Aqui temos aqui aí aquele mesmo esquema que eu mostrei pra vocês naquela placa. E também temos aqui o mesmo esquema aqui também. Temos aqui, ó. Um quadradinho aqui. Um quadrado não, né? Um formatozinho aqui. Temos a letra B. Algumas informações aqui, né, de componente, resistor. E quem aqui, pessoal? Esse CKV, galera, ó. O CKV, que é os que costumam dar problema, ó. Então tem o CKV, ó. CKV1, CKV2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E este LC1 e LC2. Procurando aqui, aonde que tá, pessoal? Bem aqui. Olha aqui o cercadinho aqui, com a letra B. É referente aqui, ó. Letra B. E os 4 resistores, tá aqui pelo menos as posições aqui, né? Só tem um resistor. E depois vem quem, pessoal? Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. 8 CKV, né? E mais 2 aqui. E aqui tem quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, galera. Pois pronto. Isso é referente a isso. E aqui foi onde bateu, justamente. Como a gente já acredita. Ah, o problema pode estar no CKV, ou tá no CKV, corta CKV, né? Em outros modelos. Então vamos trabalhar aqui CKV também. Isolei ali o flat, como eu mostrei anteriormente, galera. Certo? Isolei aqui, mas pode ser aqui também. Tem gente que isola aqui, pode ser ali, pode ser aqui. Show, não tem problema. E por que deu certo lá, pessoal? Porque se você seguir de lá pra cá ou daqui pra lá, tanto faz, ó. Mais ou menos esse rumo aqui, não era? Se você seguir aqui, ó. Segue aqui. O flat dobra, né? Tem essa dobrazinha, ó. Mas ele passa, né? Por aqui, sai desse lado, ó. Ele não sai, não é desse lado. Esse lado é esse, ó. Tá vendo? Se fosse esse lado, seria aqui, né? Mas esse lado, ele é justamente esse lado aqui, ó. Show? Logicamente, né? Mas é isso. Justamente coincidiu de eu ter botado bem em cima. E o que é que eu fiz para ficar mais lindo? Mais informações para vocês. Primeiro, eu soltei de novo aqui o 2 flat e fui fazer uma comparação, igual eu fiz aí em uma outra TV, a TU. O vídeo foi muito sucesso, tá fazendo ainda. Na TU 8000, onde eu faço esses testes aqui. Com um multímetro. Coloco na escala de resistência, principalmente de preferência na X10K, que é mais sensível. E fiz uma comparação aqui, né? Pra ver se tinha fuga desse CKV pro terra, né? Pra cá, ou mais precisamente aqui direto pra placa mesmo. E o que eu observei é que tinha sim uma fuga, principalmente. Na verdade, cadê? Perdi? Pronto, aqui, ó. Principalmente no CKV, nesses dois aqui, ó. No 7 e no 8. Nesses dois pontos. Nesses dois aqui, ó. Tá vendo? 7 e 8 é esse aqui, né? Esse outro 2 é o LC. Pronto. Justamente esses dois, um curto. Talvez se eu cortasse essas trilhas aqui, resolveria. Só que eu fiz uns testes aqui e ficou mais interessante. Porque, tipo assim, se esse aqui já tá com problema, pode você isolar só esse ou cortar uma trilha e dar o mesmo problema, né? Dá o mesmo problema em um outro. Então, como eu fiz um teste aqui e já tinha feito em outros também, você pode cortar todos eles que não vai interferir em nada. Aquela lista lá, pessoal, ó, não diminuiu nem aumentou, nem aquela de cima e nem aquela dali. Então aquilo ali, pessoal, é um problema do display, mais um problema do display mesmo que não tem como você resolver, certo? Então aquilo ali não tem como você resolver. Deve ser até ali justamente que é a parte do curto, né? Justamente por isso que tem essa falha, porque já, lá é um tal defeito, né? Então não tem como resolver. Então aqui, galera, ó, isso é um pouco que eu entendo. Eu não sei de nada, que eu não estudo isso aqui, mas a gente vai juntando uma coisa com a outra, né? Pois é, então aqui o que acontece? Eu pensei, eu posso cortar a trilha ou posso simplesmente fazer o quê? Que eu achei mais interessante assim. Se você quiser cortar, você pode cortar, mas eu pensei, vou contar as trilhas aqui, vou ver onde que entra aqui, então usei uma lupazinha ali que aproxima mais. Contei desse flat, aliás, do começo aqui das trilhas, né, ou dos pinos, até o primeiro CKV, temos 13 trilhas, né? 13 viazinhas aqui, entendeu? Temos 13.
até chegar no ICKV. E no ICKV aqui temos 10. Então o que a gente faz? O que eu fiz, né? E recomendo você fazer a mesma coisa também. E também recomendo você isolar logo tudo. Até mesmo esses outros dois, esses LC aqui também. Não vai fazer diferença nenhuma também, certo? Fiz isso aí e não teve problema. Então você faz isso. Conta as 13 trilhas, eu contei lá, né? Então você pode contar lá, pode contar aqui, conta as 13 trilhas para deixar ela livre. Aí você marca, né? Faz uma marcaçãozinha com caneta e tal. E você corta a fita, né? A fita você percebe aí que ela tá mais estreitinha, né? Porque ela tava bem larga. Cortei ela de forma, você corte ela de forma que ela consiga marcar, cobrir 10 trilhas apenas, ó, do cabo. Então vai cobrir justamente as 10 trilhas do CKV1 até o LC2, né? LC1 e LC2. Então você cobrindo as 10 trilhas, no caso aqui, ou lá, eu fiz lá, né? Porque aqui já tava bem coladinho aqui, eu não quis tirar aqui, né? Eu percebi isso aqui, tanto faz aqui como lá. Então, 10 trilhas, você cobre as 10 trilhas, deixa as 13 aqui, porque aí vai começar o CKV justamente a partir da 14, né? Assim, contando, não sei se começa daqui pra cá ou daqui pra lá, mas enfim, tô dando a informação pra vocês aqui. Deixa 13 liberada, cobre 10. Pronto, show. Aí eu cortei, né, o durexzinho, você pode cortar ele, fazer até que nem eu fiz, ó. Aqui é um pedaço de lá, né, a banda de lá, ó. Eu cortei ele meio que na diagonal um pouquinho, assim, tipo afinando, mas não muito na diagonal, assim, né, um negócio assim mais aberto, que vai facilitar na hora de você colocar lá em cima da trilha, pra você, tipo, não precisar ir cortando, ficou largo, ficou estreito. Então você faz desse jeito aqui, ó, de forma que vai ficando mais estreito, mais largo, e você vai colocando lá em cima da trilha, né, e vai, precisa cobrir mais trilha. Aí você vai, bota mais pra lá, pra engrossando mais. Cobriu demais, aí você volta, entendeu, galera? E cobre menos trilha. Até quando cobrir as 10, perfeito, tanto de um lado como do outro. Tanto de um lado como do outro, não. As 10, né, de forma que não pegue nem um do lado e nem, né? Você tá entendendo aí, né? Cobra só as 10 do meio, não, resumindo. E a outra tentativa seria essa daqui, de cortar, mas eu preferi não cortar a trilha aqui, não. Fiz mais desse jeito aí, que é a mesma, vai sair o mesmo resultado. E o resultado é justamente aquele que eu tinha mostrado pra vocês, né? Não mudou nada, apesar de aí sim eu ter colocado no ponto certo, só as trilhas certas, né? Porque daquele jeito vai ter algumas trilhas que não precisaria ser isolada, né? Então, dessa forma, aí você vai isolar só as que realmente precisa, né? Vamos dizer assim, porque é o ICKV, né? Apesar de que era só o 7 e 8, mas já tô fazendo logo tudo, porque já não faz diferença mesmo, tanto faz eu cobri só as duas que estavam realmente em curso, como cobrir todas as 10, então eu cobri logo as 10. Porque vai que você faz muito e depois aparece o defeito em outro. Então aí já fica garantido, né? Mas é como eu disse, apesar de eu estar aumentando aqui o vídeo para trazer mais informação, mas realmente vai trazer mais informação, né? Vai agregar mais conhecimento aí para vocês. E para vocês fazerem do jeito certo, né? Apesar de não ter melhorado, a imagem continua daquele mesmo jeito que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Aqui a imagem ainda, né? Direitinho, mas aqui com umas falhazinhas aqui, né? E as falhazinhas aqui do outro lado, as linhas assim também que não saiu. Show? Aí você já informa o cliente aí, com certeza é justamente devido a essas falhas aí que tá dando esse curto aí na parte do CKV, né? Beleza, galera? Agora ficou completo, agora eu vou encerrar por aqui. Ficou um vídeo muito longo, mas com muitas informações. Eu vou ver se eu divido ele em duas partes, se eu coloco ele em uma parte só em um canal e no outro canal eu divido em duas partes, pode ser assim também, né? Enfim, eu vou postar esse vídeo aqui o mais breve possível para estar trazendo essa informação para vocês aí, que apesar de ter já tem algum tempo no mercado, mas tem muitas pessoas aí que ainda tem elas aí, assim como o dono dessa tem essa, né? E deu esse problema agora, com certeza ainda vai ter bastante procura e vou estar ajudando bastante pessoas ainda. Valeu. Se ele ajudou também, compartilhe, deixa o like, ajude aí no que você puder. Valeu.